Pois é, pessoal, chegamos ao bloco 4. Vamos nessa? Vamos começar a bater um papo sobre as questões discursivas. Eu preparei duas para a gente treinar aqui. Vamos jogar na tela? Questões discursivas. Questão 1. O município X da Federação instituiu em março de 2018, mediante decreto do seu prefeito, taxa de incêndio para ser cobrada a partir de julho do mesmo ano dos proprietários de determinados imóveis em certas localidades da cidade. O argumento alegado para fundamentar a nova tributação foi no sentido de ser necessário obter a recuperação das despesas suportadas com a atividade de combate e prevenção de incêndios e sinistros nos referidos imóveis. Utilizou-se o valor venal dos imóveis como base de cálculo, sendo fixadas taxas em valores maiores ou menores, conforme a menor ou maior expressão de riqueza dos referidos bens. Diante do caso apresentado, e nos termos das normas constitucionais em vigência, bem como da jurisprudência do STF, indaga-se. Joga minha imagem na tela aí. Antes de começar a se ler as perguntas, eu queria suplicar a você uma coisa. Antes de você ler o que vai se perguntar na letra A e na letra B, porque é exatamente isso que vai acontecer na prova, vão ser 4 questões com letra A e B, leia 3 vezes a história. Entenda qual foi a história. Porque muitos alunos respondem as letras A e B errado, porque não conseguem fazer a correlação da pergunta com a história. Aí o cara interpreta a pergunta fora do contexto e responde outra coisa, que às vezes nem é errado, mas não é o que está sendo perguntado. Então eu queria implorar você, já lhe ensinando técnica de prova, como se faz a prova. Por favor, lembre de mim na hora da prova dizendo assim, ó, desde a primeira aula de resolução de questões aqui, simulando a prova. Não comece a ler as perguntas antes de ter a certeza que você dominou na sua mente qual foi a historinha do enunciado. Leia 3 vezes. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. O município X da Federação instituiu em março de 2018, mediante decreto do seu prefeito, taxa de incêndio para ser cobrada a partir de julho do mesmo ano dos proprietários de determinados imóveis em certas localidades da cidade. O argumento alegado para fundamentar a nova tributação foi no sentido de ser necessário obter a recuperação das despesas suportadas com a atividade de combate e prevenção de incêndios e sinistros nos referidos imóveis. Utilizou-se o valor venal dos imóveis como base de cálculo, sendo fixadas taxas em valores maiores ou menores, conforme a menor ou maior expressão de riqueza dos referidos bens. Diante do caso apresentado e nos termos das normas constitucionais em vigência, bem como da jurisprudência do STF, indaga-se. Bom, qual é a historinha que foi apresentada e que vai ensejar perguntas? Um município da Federação, o tal do município X, no mês de março do ano de 2018, mediante um decreto de seu prefeito, instituiu taxa. De cara, olhe para essa primeira parte da questão. Um prefeito, mediante decreto, criou um tributo. O tributo foi criado por decreto do prefeito, não tem lei criando o tributo. Já de cara um vício, uma violação ao princípio da legalidade tributária. Somente através de lei se pode criar tributo. E qual é a taxa que o prefeito do município criou? A taxa de incêndio. Para ser cobrada já a partir de julho do mesmo ano. Ele criou o tributo em março e está aplicando no próprio ano, não está esperando o exercício financeiro seguinte. Ora, violação ao princípio da anterioridade. E ele vai cobrar a partir de julho do mesmo ano dos proprietários de determinados imóveis em certas localidades da cidade. Qual é o argumento alegado para fundamentar a nova tributação? Foi no sentido de que é necessário obter a recuperação das despesas suportadas com a atividade de combate à prevenção de incêndios e sinistros, desabamentos, explosões, né? Nos referidos imóveis. Gente, essa atividade preventiva, em que você está ali fiscalizando os imóveis, que são
avaliados, são valorados como potenciais imóveis que podem causar riscos, imóveis muito altos, imóveis antigos, caso tenham explosões, imóveis que ainda têm sistema de circulação de gás, né, ali com pessoas que usam bujão de gás, imagine, imóvel que não tem sistema canalizado de gás. Olha que loucura. Essa atividade preventiva para prevenir, evitando sinistros, acidentes, explosões, incêndios, o que pode atingir toda a população, um transeunte, um trabalhador, uma pessoa que está com seu carro num sinal ali na rua e aquele prédio tem uma explosão, mata todo mundo que está em volta. Essa atividade está ligada à política de segurança pública. E a política de segurança pública é de competência dos estados e não dos municípios. Gente, o STF julgou essa questão em 2018, no final do primeiro semestre de 2018. E o STF disse, olha, se a taxa de incêndio, se a taxa cobrada para recuperar os custos dessa atividade preventiva, para prevenir incêndios, sinistros, essa atividade em que o poder público fiscaliza os imóveis, para evitar danos, para analisar se naqueles imóveis existe uma estrutura boa, se existe risco ou não de desabamento, se existem extintores de incêndio, se ninguém está botando bujão de gás ali sem autorização do poder público. Essa atividade, se ela enseja ou não a cobrança de uma taxa, tudo bem, isso tem que ser discutido. Mas se ensejar a cobrança de taxa, se pudesse cobrar essa taxa, a competência é do Estado e não do município. Entenda, quando eu cobro uma taxa de serviço, eu cobro essa taxa para retribuir o custo de um serviço que eu presto. Só que eu tenho que estar prestando um serviço que é de minha competência. Os municípios não têm competência administrativa para esse serviço de proteção à população através de uma atividade preventiva para prevenir a população e evitar riscos de desabamento, de incêndio, de explosões, de sinistros como um todo. Essa atividade é uma atividade ligada à política de segurança pública, que é de competência dos estados, prestável pelo Corpo de Bombeiros Estaduais, pela Defesa Civil. Então, o STF disse, olha, ainda que a gente considere que essa taxa é constitucional, ela só é constitucional se for cobrada pelos estados. E o Supremo não bateu o martelo, agora em 2018, se a taxa é ou não constitucional. Existe um precedente mais antigo, do início do século, em que o Supremo disse que é constitucional a taxa de incêndio. Mas quando cobrada pelos estados. Não podem os municípios do Brasil saírem instituindo uma taxa para retribuir os custos de um serviço que não são eles que prestam. De uma fiscalização, de um poder de polícia que não são eles que têm que exercer. Então, há uma grande discussão, eu em particular, Pedro, sou minoritário na doutrina, porque eu defendo que essa taxa é uma taxa de polícia, cobrada para retribuir o custo da fiscalização e não da prestação de um serviço, a fiscalização sobre os imóveis, e entendendo como taxa de polícia, eu entendo que ela é constitucional desde que cobrada pelos estados. O STF, ele agora em 2018, ele não disse que a taxa em si é inconstitucional. Ele não entrou nem nesse mérito, se ela é uma taxa cobrada para retribuir custo de fiscalização, poder de polícia, ou de prestação de serviço, porque aí se for prestação de serviço, você tem que analisar se o serviço é específico ou é divisível. O Supremo não entrou nesse mérito, se ela seria uma taxa de polícia ou de serviço. O Supremo nem disse, reafirmando o que já tinha dito há quase 20 anos atrás, que ela é constitucional. O Supremo só disse, e vou morrer numa questão preliminar, que é a questão da incompetência do município. O município não tem competência para criar uma taxa de incêndio, porque a atividade de prevenção contra incêndios e sinistros, contra desabamentos e explosões, é uma atividade que tem que ser prestada pelos estados. Não pode o município, na cara de pau, criar uma taxa para retribuir um custo de uma atividade que não é ele que desempenha. Então o Supremo pacificou que é inconstitucional quando o município cria essa taxa. Se voltar ao Supremo essa questão, com uma taxa sendo instituída pelos estados, talvez o Supremo diga que é constitucional, talvez, não sei. Outrora já disse que é constitucional, quando foi Estado criando. A gente tem o exemplo do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, é o Estado do Rio de Janeiro, através do Corpo de Bombeiro Militar, Funesbom, que cobram essa taxa. É o Estado do Rio de Janeiro que cobra essa taxa. E aqui no Rio foi declarada constitucional. Agora, em vários estados do Brasil, os municípios saíram, né, dando uma loucura e criando essa taxa e cobrando da população para aumentar o orçamento, para aumentar a receita no orçamento municipal. Não pode. O município não tem competência administrativa para essa atividade. Entenderam? Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui no que eu vi narrado até agora, um município instituindo uma taxa que é de competência estadual. Que o município pode criar taxa? Pode. Taxa é um tributo de competência comum. Todos os entes podem criar taxa de polícia e taxa de serviço. Mas para retribuir custos de fiscalizações em poder de polícia ou prestações de serviços públicos específicos e divisíveis que eles desempenham. O município não pode criar uma taxa pelo simples fato que ele tem competência para instituir taxas, ele não pode criar uma taxa para retribuir um custo de uma atividade que é de competência do Estado. Ok? Então, eu tenho aqui uma taxa de competência estadual sendo criada pelo município. A criação foi por decreto do prefeito, violando o princípio da legalidade. Determinou-se a aplicação do tributo no próprio ano
violando-se o princípio da anterioridade. E a questão vai além. Utilizou-se o valor venal dos imóveis, quanto vale cada imóvel em condições normais de mercado, né? Sem bolha, sem especulação, sem supervalorização, né? O valor venal. Utilizou-se o valor venal dos imóveis como base de cálculo. A referência, a base para fazer o cálculo, para fixar uma taxa mais cara ou mais barata, alguém paga R$1.000, alguém paga 5.000. A base, a referência para fazer o cálculo de quanto cada um vai pagar, foi o valor dos imóveis. Isso é base de cálculo própria de imposto. É base de cálculo de IPTU. Valor venal do imóvel, não pode. Há uma inconstitucionalidade. A Constituição, ela afirma lá no artigo 145, parágrafo 2º, 145, parágrafo 2º, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Você não pode calcular uma taxa tomando como base para o cálculo uma base, uma referência que é própria para calcular imposto. Valor de riqueza. A gente tem que pagar imposto mais caro, mais barato, porque a gente tem mais ou menos riqueza. Porque o imposto incide sobre a situação reveladora de riqueza. O nexo causal para o imposto incidir é uma revelação de riqueza. Oferir renda, receber herança, receber uma grana prestando um serviço. Ok. Ser proprietário de um veículo, de um imóvel, aí tudo bem. Um veículo automotor terrestre, um imóvel rural, urbano. Aí a base para o cálculo é a riqueza valer mais ou valer menos. Eu pago o imposto porque eu revelo riqueza. O fato gerador é a conduta reveladora de riqueza. Receber herança, receber o bem doado, adquirir onerosamente em vida o imóvel, oferir a renda, se manter proprietário do bem, ok. Aí a base para calcular o imposto é o valor da riqueza. Valor de riqueza, como base, como referência para calcular, paga mais quem tem riqueza mais valiosa, paga menos quem tem riqueza mais valiosa, isso é base de cálculo própria de imposto. Não se pode cobrar uma taxa mais cara ou mais barata porque a pessoa é mais rica ou mais pobre, porque ela tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Não se pode usar como base de cálculo para uma taxa, base, referência para calcular a taxa, para dizer quem paga mais, quem paga menos, para fixar os valores que cada contribuinte vai pagar, uma base que é própria de imposto. Não se pode usar valor de imóvel, valor de veículo, valor de herança, valor de renda como base de cálculo de taxa. Uma pessoa tem que pagar uma taxa mais cara ou mais barata se ela provoca mais ou menos custo na fiscalização exercida sobre essas pessoas. Isso provoca mais ou menos custo na prestação do serviço. Então, a base para o cálculo não pode ser o valor de riqueza, não teria nenhuma adequação, nenhuma referibilidade com a finalidade do tributo taxa, que é retribuir o custo da fiscalização, o custo da prestação do serviço. Quem provocou mais custo paga mais, quem provocou paga menos. E eu não posso imaginar que a pessoa provocou mais ou menos custo porque ela é mais rica ou mais pobre. Entenderam? Então, há uma inconstitucionalidade aqui. Esse decreto, além de ser por si só inconstitucional, porque decreto não pode criar tributo, né? Decreto de prefeito é violação ao princípio da legalidade, eu tenho uma outra inconstitucionalidade nessa questão. Utilizou-se base de cálculo própria de imposto, valor de riqueza, não pode. Isso fere uma proibição expressa, repito o dispositivo, no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Ok? Diante do caso apresentado e nos termos das normas constitucionais em vigência e da jurisprudência do STF, indaga-se. Letra A. Olha as perguntas. Vamos lá nas perguntas agora. Letra A. Existem vícios de inconstitucionalidade. Você consegue me deixar mais pequenininho lá em cima, filho? Para depois você fazer um print com a minha foto ali, tá? Existem vícios de inconstitucionalidade na competência e na forma de criação, bem como quanto ao momento da cobrança do tributo narrado? Letra B. A base de cálculo fixada poderia ser adotada? Então, olhe quais são as duas perguntas. Existem vícios de inconstitucionalidade na competência, na forma de criação e quanto ao momento de cobrança do tributo narrado? Na letra A tem 3 perguntas. Quem tributou tinha competência para tributar? Ao tributar, criou o tributo da maneira correta? Ao aplicar, cobrou na cobrança no momento correto? Então, qual é a pergunta da letra A? Existem vícios de inconstitucionalidade na competência? Existem vícios de inconstitucionalidade na forma de criação? Existem vícios de inconstitucionalidade no momento em que foi cobrado o tributo? Letra B, a base de cálculo fixada poderia ser adotada? E aí embaixo, em ambas as respostas, apresente os fundamentos jurídicos corretos. Me joga lá embaixo agora. Me arrasta, isso. O que é que eu quero que você entenda a partir de agora? Que esse é o ponto mais importante nesse treinamento aqui quanto às questões discursivas. Preste atenção. O que eu quero que você entenda? Na hora da prova, você tem que responder o que foi perguntado. Pelo amor de Jesus Cristo, que Deus toque sua mente nesse momento para você entender o que eu estou falando. Caralho, não fique escrevendo na sua resposta o que não foi perguntado. O que não foi perguntado, não será corrigido. O espelho será a resposta da pergunta.
Se você chegar aqui para dizer taxa é um tributo da segunda geração das espécies tributárias, existem taxas de polícia e taxas de serviço. Isso foi perguntado? A banca perguntou em que dimensão temporal, na história evolutiva das espécies tributárias, se apresenta a taxa, se é na primeira dimensão, na segunda ou na terceira. A banca não perguntou isso. A banca perguntou quais são as modalidades de taxas que existem? Não. Então, pelo amor de papai do céu, escute o que seu treinador está lhe dizendo aqui, meu irmão, minha irmã. Se você responde o que não foi perguntado, não vai pontuar em nada, e 2, você vai provocar um terrível sentimento de fúria no examinador, porque você vai forçar ele a ficar lendo o que ele não corrigiu, o que ele não perguntou, o que ele não vai corrigir, não vai pontuar. Você vai cansar a figura, o pobre coitado do corretor que corrige milhares de provas, tem um prazo curto, uma pressão da porra para entregar a correção. E, meu irmão, o cara não é seu amigo de infância, não. O cara não é sua melhor amiga, não, para ficar com boa vontade lendo um monte de coisa que você escreveu, que não é o que ele perguntou. Você vai gerar uma péssima impressão e você depende dele, porque é ele que dá a sua nota. Ah, se ele errar, eu recorro. Tudo bem, recorra. Mas você vai tomar uma zerasca, porque se o cara estiver lendo e não encontrar a resposta que ele perguntou, ele zera, meu amigo. E é uma questão humana, é uma questão subjetiva. O cara está ali 1h da manhã, com 500 provas para corrigir, ele pergunta: há vício na competência? O que é que ele quer saber? Se há ou não há. A resposta é o quê? Sim, há uma inconstitucionalidade, há um vício na competência, porque a Constituição determina que as atividades ligadas à segurança pública são de competência do Estado e não do município. Quem pode criar taxa de incêndio é o Estado e não o município. Há vício quanto à criação do tributo? Sim. O tributo tem que ser criado por lei, há uma inconstitucionalidade por violação ao princípio da legalidade tributária. Não se poderia criar o tributo por decreto. Há vício quanto ao momento da cobrança do tributo? Sim, há uma inconstitucionalidade, já que a Constituição impõe que se respeite o princípio da anterioridade e não existe qualquer exceção ao princípio da anterioridade para as taxas. A taxa não poderia ser cobrada em 2018, só em 2019. Essas são as inconstitucionalidades. Ponto. Então, o que eu quero que você entenda é que o que faz muita gente errar as questões discursivas é não saber responder o que foi perguntado. Aí vem a porra do aluno depois e diz: a prova é difícil. Difícil é o caralho. Você tem que entender o que foi perguntado, miséria. Então, a banca não está lhe perguntando quais são as modalidades de taxa, quando na história a taxa surgiu. Não. Responda o que foi perguntado. E vou lhe dar uma dica, tá? Preciso, direto, curto e objetivo. Não canse o examinador. O espelho não é de 10 linhas, o espelho tem uma linha. 0,65 para quem acertar as 3 perguntas. Quais sejam? 0,65. 0,20 para quem disser que tinha que ser por lei e não por decreto, violou a legalidade, mais 0,20 para quem disser que essa taxa é de competência estadual e não do município, porque a atividade é de segurança pública é do Estado, e 0,25 para quem disser que violou o princípio da anterioridade, só poderia cobrar em 2019. Ponto. Pontuação inteira. Tudo que você responder fora disso não será alvo de pontuação e vai criar um nefasto efeito negativo contra você de irritar, cansar o corretor, quiçá. Ele, não vi a resposta ali, o cara escreveu um monte de coisa, não entendi, zerei. Se ele quiser recorrer ao direito dele, se a banca recursal entender, ela reforma a minha correção e dá o grau num recurso. E pode ser que a banca recursal também tenha a mesma irritação e não lê a porra do seu recurso. O que é natural, aprenda a se comunicar. Aprenda a ser objetivo. A pessoa perguntou, meu amigo, você quer picolé? Olha, eu adoro churrasco. De manhã, não. Você quer picolé? Sabe aquela, joga essa imagem cheia para mim, por favor, filho. Eu digo isso sempre para as pessoas. Em certos momentos da vida, você tem que saber ser direto ao ponto. Sabe? Imagine o seguinte, você não tem todo o tempo do mundo. Imagine que você vai embora do Brasil, você está indo embora para outro país, e de repente Deus lhe dá a chance, Deus faz uma mágica, um milagre, e coloca em sua frente, você e meu irmão, que é homem que nem eu, e coloca a princesa da sua vida, a menina dos seus sonhos na sua frente, e você tem uma chance de falar com ela. Ela vai passar, e se você não chegar ali agora e colocar seu coração para fora, já era. Oi, tudo bem? Qual time que você torce? Oi, tudo jóia? Você gosta de qual matéria na faculdade? Meu irmão, pelo amor de Deus, já foi, já era, perdeu, papai. Brincou, perdeu, playboy, meninou, garoteou. Meu irmão, olha para mim aqui, deixa eu falar uma parada para você. Eu tenho absoluta certeza que não é acaso esse encontro. Olha como eu estou arrepiado, meu coração está disparado, eu te amo e eu te quero. Eu sei que pode parecer louco, mas a vida é isso, a coragem de viver loucura. Eu quero você. Vamos, topa, joga o jogo, vamos brincar de aventura e de loucura. Puf, já foi, checkmate, irmão, é no queixo, porra. Não pode ficar brincando de conversar. Então é assim que acontece com a prova.
Nem sempre na vida você vai ter todo o tempo do mundo para galantear, para mandar 1000 mensagens, para esperar. Tem horas que a vida não permite. A vida não lhe permite chegar na porra de uma prova de segunda fase e ficar de ninini, de mimimi, porra. Então seja direto, objetivo, preciso na sua resposta. Perguntou isso, responda isso. Vá direto ao ponto, não enrole, não faça firula. A questão de prova não é um ambiente para você fazer sua monografia. Você não está fazendo um artigo científico. Não queira dar aula para o examinador. Ele olha para você como um relés mortal, um mero bacharel. Ele é o examinador. Não queira dar aula para a banca. Você vai se ferrar se tentar fazer isso. Está ouvindo? Confie que é por aí que a banda toca. É assim que se faz prova. Vamos embora? Bom, volta para a questão. E na letra B? Qual foi a pergunta? A base de cálculo fixada poderia ser adotada? Não, porque se adotou a base de cálculo própria de imposto. E taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Vide artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Me bote agora na tela pequenininho. Você fez algum print já disso aí? Print agora isso aqui, tá certo? Print aí. Que depois eu vou postar essa foto no Instagram para a rapaziada. Meu irmão, eu vou digitar para você uma resposta modelo aqui, tá certo? Vou fazer uma resposta padrão para que você consiga responder as duas perguntas de maneira precisa, de maneira bem direta, sendo extremamente eficiente, ok? Vamos lá. Letra A, vou repetir a pergunta. Existem vícios de inconstitucionalidade na competência e na forma de criação, bem como quanto ao momento de cobrança do tributo? Resposta, vou ditar. Resposta, sim. Existem vícios em todos esses aspectos. Sim, existem vícios em todos esses aspectos. Ponto. A competência para a criação da referida taxa, a competência para a criação da referida taxa é dos estados e não dos municípios. A competência para a criação da referida taxa é dos estados e não dos municípios. Por se tratar de questão ligada à segurança pública. Por se tratar de questão ligada à segurança pública. Por se tratar de questão ligada à segurança pública. Deixa eu só conferir aqui se é o artigo 143 ou 144 da Constituição, que afirma que segurança pública é de competência dos estados. Só um segundo que eu já vou te dar aqui para a gente continuar. Parênteses, artigo 144 da Constituição. Parênteses, artigo 144 da Constituição. A segurança pública, dever do Estado membro. Tá? Parênteses, artigo 144 da Constituição. Fecha parênteses, ponto. O tributo não poderia ser criado por decreto. O tributo não poderia ser criado por decreto. Restando violado o princípio da legalidade tributária. O tributo não poderia ser criado por decreto, restando violado o princípio da legalidade tributária. O tributo não poderia ser criado por decreto, restando violado o princípio da legalidade tributária. Parênteses. Artigo 150, inciso 1, artigo 150, inciso 1 da Constituição. Artigo 150, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 97, inciso 1 do CTN. Artigo 150, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 97, inciso 1 do CTN. Feche parênteses, ponto. O tributo só poderia ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2019. O tributo só poderia ser cobrado
a partir de 1º de janeiro de 2019. Parênteses. Foi violado o princípio constitucional. Foi violado o princípio constitucional da anterioridade. Foi violado o princípio constitucional da anterioridade da lei tributária. Foi violado o princípio constitucional da anterioridade da lei tributária. Tracinho dentro do parênteses. Tracinho dentro do parênteses. Artigo 150, inciso 3. Artigo 150, inciso 3. Alíneas B e C. Alíneas B e C da Constituição da República. Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição da República. Fecha parênteses. Fechou parênteses, 150, inciso 3, B e C, fecha parênteses, ponto. Essas são as inconstitucionalidades. Essas são as inconstitucionalidades. Encerrou a letra A. Observe que o que eu ditei para você e o que você copiou, se você observar o que você copiou, você respondeu exatamente o que foi perguntado. Então, o que foi perguntado é o que vai ser pontuado. Você respondeu e não perdeu tempo. E nem tomou o tempo do corretor escrevendo o que não foi perguntado. Existem 1000 outras informações que a gente poderia falar sobre taxas. Não foram perguntadas. Tá certo? Vamos embora. Letra B. Pergunta da letra B. A base de cálculo fixada poderia ser adotada? Qual é a pergunta? A base que foi fixada poderia ser adotada? Vamos para a resposta? Estou ditando. Não, não poderia ser adotada. Não, não poderia ser adotada, vírgula. Já que a Constituição proíbe que taxa tenha base de cálculo própria de imposto. Já que a Constituição proíbe que taxa tenha base de cálculo própria de imposto. Parênteses. Artigo 145, parágrafo 2º. Parênteses, artigo 145, parágrafo 2º, CRFB/88. CRFB/88. Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Fecha parênteses. Ponto. Fecha parênteses. Ponto. No caso, utilizou-se o valor dos imóveis como base de cálculo. Violando-se a mencionada regra constitucional. Violando-se a mencionada regra constitucional. Ok? Está respondida a letra A, está respondida a letra B, está resolvida a questão 1. Imagem cheia comigo? A partir de agora, nós vamos para o último bloco da aula. Passou voando, né, gente? Para vocês que estão aí comigo desde o início, principalmente para quem está ao vivo. Caramba! Já vamos para o 5º e último bloco, né? Quase mais de 2 horas já de aula aqui, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Vamos agora ao bloco final para a gente fazer a segunda questão discursiva e encerrarmos essa primeira aula de treinamento de resolução de questões e identificação de peças processuais. Bloco final.